o nosso melhor para ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Vamos ser mais um louvor. Em seguida, pastor Agostinho. Amém, meus irmãos. Gostaria de pedir que os irmãos, se puder, ficassem de pé. Vai louvar o Senhor, adorar. Porque ele é digno de toda honra e toda glória. Nesse momento, meus irmãos, eu gostaria de fazer uma pergunta a você que está aqui nessa manhã. Você pode achar um pouco estranho, porque essa música fala um pouco do tema da pregação da semana passada, mas essa música veio falando aos nossos corações. Eu gostaria de perguntar para você, e também cabe a mim essa pergunta. Né? Você já imaginou o dia que o Senhor vai voltar? Que dia glorioso. Está falando. Não haverá mais isso. Então que nessa manhã você possa imaginar como vai ser esse dia. Que seu coração possa encher de esperança em meio a essa pandemia que a gente está passando. Eu sei que é difícil. Mas o Senhor, Ele venceu. E Ele é o nosso maior exemplo. Que o seu coração enche de esperança na vida que você canta, que você fala com o Senhor nesse momento. Converse com Ele, por favor. Imaginar o dia que o meu nome irá chamar e entregar no distante onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. Nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. O poder está no trono, apacentará e me servirá. Tirar as fontes das águas da vida e preparar. Imaginar o dia o meu nome irá chamar. Já num lugar muito distante, onde nunca haverá nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. Eu disse, nem fome, nem sede, nem pranto, nunca haverá. O poder está no trono, apacentará e me servirá. Irá para as fontes das águas da vida e levará. O poder está no trono, apacentará
Ele será de guiar as fontes das águas da vida levar. Você pode falar com ele, você pode chamar ele nesse momento. Chama ele nesse momento, nesse momento. Vem Jesus, vem Jesus, vem Senhor Jesus. Você quer que ele volte? Vem Jesus, vem Jesus, vem Senhor Jesus, vem Jesus. Jesus, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás, o céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Nossa cabeça no teu Senhor. Ó Deus amado Pai, eu creio, Senhor. Pai, em meio a essas dificuldades, esses problemas, o Senhor venceu e o Senhor preparou um lugar para nós, Pai. Ó Pai, que grande esperança o Senhor colocou em nosso coração. Que possamos confiar no Senhor, que possamos enfrentar esses problemas, crendo, Senhor Deus, que tem um lugar melhor. Ó Deus, existe um lugar melhor para nós, onde não haverá fome, não haverá sede, não haverá problemas. Ó Deus, isso será pela eternidade, Pai. Obrigado por esse favor imerecido. Obrigado por teu Filho Jesus, que por ele, somente por ele, Pai, temos essa esperança de habitar com você eternamente. Te louvamos e te adoramos por tudo, Pai, nessa manhã. Continua falando no nosso coração, quebrantando o nosso coração, que nossos ouvidos e nossa mente estejam atentos à tua palavra que vai ser ministrada essa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Alegria grande de estarmos neste domingo, segundo domingo do mês, na presença do Senhor, adorando ao nome do Senhor Jesus. Eu sei que essa não é uma situação muito confortável. Nosso horário de culto oficial é à noite, mas diante de tudo que está acontecendo, os decretos governamentais, temos que escolher um horário de culto que vá até às 5 da tarde. E nós temos duas opções, ou fazer pela manhã, ou fazer às 3 da tarde, das 3 às 5. E eu entendo que para os irmãos é muito difícil que a gente ponha o culto no horário da tarde, por isso nós optamos pela manhã. Mas temos tido alguma dificuldade aí com a transmissão, pedimos desculpa a vocês que estão em casa, mas acredito que agora já está bem melhor, espero que vocês estejam nos ouvindo bem. Você pode dar um feedback aí para o chat do YouTube, e os nossos irmãos estão aí acompanhando e vão ouvir como é que você está recebendo o som em sua casa nesse momento.
Quero convidar a todos para juntos abrirmos a nossa Bíblia no capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 3, vamos para os versículos 1 a 12. Nossa igreja, nós estamos numa série de pregações sobre Mateus, o Evangelho do Reino de Deus. Domingo passado nós demos uma pausa, porque estávamos celebrando a ressurreição de Jesus. O irmão Márcio Ribeiro pregou sobre a ressurreição, trouxe-nos uma palavra muito abençoadora, e hoje nós vamos retomar o texto de Mateus. Por alguns domingos, nós já pregamos do capítulo 1 ao capítulo 2, eu digo nós, eu e os demais que pregaram aqui, e que falaram do nascimento de Jesus, de todo o episódio relacionado ao nascimento de Jesus. E agora nós vamos entrar na preparação para o ministério de Jesus. Portanto, nesta manhã nós vamos falar sobre um personagem muito importante dentro das páginas das Escrituras, chamado João Batista e a vinda do Reino de Deus. Acompanhe comigo a leitura, por gentileza. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, encham veredas retas para ele, façam veredas retas para ele. Verso 4: as roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para ele, onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Oremos ao Senhor nesse momento. Pai querido, estamos aqui com a Tua palavra aberta e queremos pedir que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e que o Senhor ministre a nossa vida neste momento. Abençoa o Teu povo, aqueles que estão aqui, os que estão em casa, que ouvirão essa mensagem em outro momento, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tive a curiosidade de assistir à cerimônia de batismo de um navio brasileiro, Pedro Álvares Cabral, por vídeo, na verdade, e comecei a pesquisar um pouco sobre qual é o significado, o que é que está por trás da cerimônia de batismo de um navio. Não sei se vocês já tiveram uma curiosidade de lidar com isso, mas já observaram que quando um navio sai do estaleiro, ele vai ganhar ao alto mar, por inauguração, geralmente existe uma madrinha, alguma coisa assim, e se quebra um frasco, um vidro de champanhe no seu casco. Na verdade, aquele vidro ele é envolto em um objeto, em uma proteção para evitar que os estilhaços possam ferir quem estiver nas proximidades, embora seja muito alto, né? Dependendo do tamanho do navio. Mas essa prática de batizar o navio ela é antiga. Há quem diga, inclusive, que antes ele era batizado com sangue. Com um tempo depois, passou a ser batizado com vinho. E só a partir do século XIX é que foi utilizado a champanhe como um instrumento, a garrafa de champanhe, para o batismo dos navios. E é interessante que eles soltam aquele champanhe e não tem como não quebrar, né? Do casco duro do navio.
Quando eu estava lendo sobre João Batista, eu me deparei com uma frase de uma escritora, historiadora norte-americana, acredito eu, Catharina Murphy. Ela dizia o seguinte: João Batista inaugura as boas novas do reino de Deus da mesma forma como se quebra a garrafa de champanhe no casco de um novo navio. João Batista é aquele personagem bíblico que conectou a mensagem do Antigo Testamento à mensagem do Novo Testamento através de sua pregação sobre o reino, sobre a vinda do reino de Deus. Se você estudar as páginas do Novo Testamento, eu não sei quantos de vocês, mas quando eu aceitei o Evangelho, quando eu me converti ao Senhor, as Bíblias que eram impressas, muitas delas tinham 3 páginas brancas entre o Antigo e o Novo Testamento. Alguém aqui chegou a ver isso? Carlos viu alguns irmãos aqui, mas aqui deve ter visto. Depois foi se reduzindo, botaram só uma página branca. Hoje me parece que não existe página branca entre o Antigo e o Novo Testamento, a não ser a página que conclui e o cabeçalho que inicia o Novo Testamento. Essas páginas brancas foram colocadas pelos editores para justificar um período de 400 anos que houve entre o profeta Malaquias e a vinda de João Batista, entre as profecias que se encerraram no Antigo Testamento com Malaquias e o início da nova etapa do reino com a chegada de João Batista. Lamentavelmente, essas 3 páginas brancas, ou essa única página branca, ou nenhuma página branca que separa, mas a percepção que comunicou é que há uma separação entre Antigo e Novo Testamento, e muitos cristãos muitas vezes ignoram a leitura do Antigo Testamento em detrimento, observam o Novo Testamento em detrimento do Antigo e entendem que aquilo ali passou e que agora nós estamos na realidade do Novo Testamento. Gente, deixa eu dizer para você, a revelação de Deus, ela é única e progressiva. E é interessante notar que entre o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, também houve um período, a narrativa, ou as histórias que estão entre Gênesis e Êxodo, também temos um período muito longo, de aproximadamente 400 anos, entre o último capítulo de Gênesis e o primeiro capítulo de Êxodo. Entretanto, as pessoas nunca colocaram 3 páginas brancas entre Gênesis e Êxodo, não é verdade? Sabe por quê, irmãos? Eu estou fazendo essa ressalva aqui para que você entenda que a revelação de Deus ela foi progressiva e ela não pode ser esfacelada. Então, quando nós chegamos no Novo Testamento, há pelo menos 5 personagens que são tidos como personagens vinculadores da mensagem de Deus e que conectam o Antigo Testamento a partir da promessa de Deus que foi feita a Abraão e reiterada, não só a Abraão, mas lá desde o Gênesis, mas especialmente a promessa feita a Abraão e reiterada em alguns aspectos a Davi e a outros personagens do Antigo Testamento. Então, esses 5 personagens são João Batista, o seu pai Zacarias, a própria Maria, mãe de Jesus, Simeão, o velho que estava lá no templo, o ancião que estava no templo e que recebeu Jesus quando Jesus foi levado para ser circuncidado, e Ana, a viúva velha que estava ali. Observem as falas desses personagens e vocês vão perceber que há uma conexão direta com as revelações de Deus no Antigo Testamento. Então esses são chamados de personagens vinculadores. Mas estamos aqui para ver sobre João Batista. Tem algumas curiosidades sobre João Batista que você precisa entender e que é importante para você perceber o papel de João Batista nesse início de preparação do Evangelho do Reino. O Dr. Walter Kaiser, ele diz que há no Novo Testamento 194 versículos no Evangelho, só nos Evangelhos, nos sinóticos e João, que falam sobre João Batista. 194 versículos. Só em Mateus são 47. Para você ter uma ideia, 17 livros do Novo Testamento, dos 27, tem menos versículos do que toda a cobertura que os evangelhos fazem sobre João Batista, dado a importância desse personagem. Mas não somente isso. Desses 194 versículos na Bíblia que tratam sobre João Batista,
apenas 30 deles são as palavras de João Batista. Mais da metade desses 30, cerca de 18 a 20, fazem 50 alusões ou referências a declarações do Antigo Testamento, quer seja em substância, quer seja na sua forma, ou quer seja em ambas as questões. Veja a importância desse personagem ao conectar a história do Antigo Testamento, as profecias, para a realidade do Novo Testamento. João Batista é um personagem tão significativo que, por exemplo, no capítulo 5, versículo 35 de João, Jesus vai dizer que ele era a candeia que ardia e iluminava. Essa é uma expressão muito interessante, porque você percebe que o testemunho acerca de João Batista tem a ver com o seu chamado. Ele era luz, candeia que iluminava. É assim que o texto diz. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Esse era o testemunho de Jesus. Outra coisa, no capítulo 11 de Mateus, Jesus vai dizer que ele era mais que um profeta, e não somente isso. No versículo 11, Jesus vai dizer: entre os nascidos de mulher, não surgiu outro maior que João Batista. Então, irmãos, por que faz-se necessário a gente entender esse pano de fundo para a gente poder perceber a preparação do reino de Deus que a gente tanto tem mencionado desde o capítulo 1 do Evangelho de Mateus? Porque João Batista se tornou um personagem-chave nesse processo de preparação. Veja como Mateus traz no Evangelho. Diz o texto que naqueles dias surgiu João pregando no deserto. Que dias são esses? Nós terminamos a pregação do capítulo 2 de Mateus. Jesus era novinho. Aqueles dias que Mateus 3 inicia, a gente tem mais ou menos 28 a 30 anos depois do último episódio narrado no capítulo 2. Observem que os evangelhos, eles não tratam de detalhes da biografia de Jesus. A propósito, os evangelhos não foram escritos para ser uma biografia de Jesus. Começa com o nascimento, em alguns dos evangelhos, vai falar de Jesus aos 12 anos no templo, mas daí já parte para o ministério de Jesus, porque o objetivo é mostrar Jesus como Filho de Deus, Jesus como o Rei dos judeus, Jesus como o Messias enviado, Jesus como aquele que veio e assumiu a forma humana e morreu por nós. Portanto, a mensagem do Evangelho é sobre Jesus como aquele que foi prometido. Detalhes da vida não interessavam aos evangelhos. Inclusive, nos evangelhos apócrifos se fala de um certo menino Jesus com muitas histórias que as pessoas não vão com histórias ali
Nós vivemos dias muito complexos. No nosso país, nós temos uma pandemia que inicialmente deveria ser tratada como um problema de política pública, passou a ser um problema de política partidária e hoje se transformou em um problema social que envolve o aspecto religioso. Nós temos verdades e mentiras. Nós temos posições declaradas e nós temos também algumas questões sombrias, negras, escuras, que nós não conhecemos. No meio de tudo isso existe a igreja do Senhor. Existem pregadores que estão em função da função que, desculpe a redundância, do cargo que ocupam, estimulando a igreja em uma direção que me parece não saudável. Com tudo isso, a mensagem do Evangelho do Reino tem sido colocada em segundo plano, porque afinal de contas o que se interessa hoje é que as portas estejam abertas. Digo isso não porque eu sou a favor da forma como o governo do nosso estado tem lidado com a questão da pandemia e com os decretos que tem promulgado. Digo isso porque eu tenho visto liderança evangélica tomando caminhos diferentes, inclusive embates que não são saudáveis. Ainda hoje eu estava conversando um pouco com o pastor Cleibson sobre isso. A grande questão é, por que é que nós estamos aqui? Para que é que a igreja existe? A igreja existe. E ela está aqui para ser referência de Deus, para ter uma voz profética e para anunciar a mensagem do reino, com portas abertas ou com portas fechadas. E foi exatamente isso que João Batista fez. Não pensem os senhores e as senhoras que estão aqui, que estão me ouvindo através dessa transmissão, que foi fácil para João Batista. É interessante que João Batista poderia começar a sua pregação em praça pública. Não fez isso. Ele começou no deserto. E o que é que levou as pessoas a João Batista? A mensagem que ele tinha. Porque a mensagem de Deus, ela é poderosa, ela influencia, ela traz responsabilidade para as pessoas. Queridos irmãos, temos que olhar para essa menção aqui, do texto sagrado, olhar para a realidade do reino de Deus. Precisamos abrir os olhos e entender que nós temos algo de muito mais valioso e que precisamos fazer, cumprir a nossa missão como povo de Deus, uma voz profética, trazendo as duas dimensões da mensagem do Evangelho. A primeira delas são as boas novas. A segunda dimensão é a mensagem de juízo. Não existe Evangelho sem essas duas dimensões. Primeiro as boas novas, mas também a palavra de juízo. Eu queria só detalhar uma coisa aqui para vocês. Quando nós olhamos para esse texto, antes de avançar, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos aqui um homem que foi chamado por Deus. João Batista foi um homem chamado por Deus. Ele foi chamado para quê? Para ser pregador da palavra. E ele não negociou o seu chamado. Se você olha o texto, você vai perceber que o texto pode ser dividido da seguinte forma: a mensagem de João Batista, a pessoa de João Batista, a influência de João Batista e a referência de João Batista. Na mensagem de João Batista, está muito claro que ele dizia: arrependam-se. Então a primeira coisa era o chamado ao arrependimento. Nós vivemos dias difíceis, como disse, em que os púlpitos das igrejas estão cheios de uma mensagem de autoajuda. Pessoas que vão para a igreja e acham que o culto foi bom, quando o pregador diz: a sua vitória tem sabor de mel. Quem te viu você na prova e não te ajudou, vai ficar na arquibancada e vai ver você ali, porque Deus vai te exaltar. Essa é a mensagem que agrada as pessoas. A mensagem que agrada as pessoas é aquela que diz: você vai prosperar, teu negócio vai ser bem sucedido, você vai abrir, você vai ter uma nova chance de emprego, etc.
A mensagem do João Batista foi: arrependam-se. Arrependam-se. Porque é chegado o Reino dos Céus. Uma das coisas que nós temos feito como igreja nesses últimos dias, mais precisamente há um ano, é avaliar as pregações que são feitas aqui. Sabe por quê? Porque nós queremos garantir que as pessoas estejam ouvindo a palavra de Deus. Que elas não estejam sendo enganadas com mensagens de autoajuda. O chamado de João Batista para as pessoas é um chamado para o arrependimento. O Evangelho tem esse peso sobre a vida das pessoas. Mas é interessante que esse homem que chama para o arrependimento, porque vem o reino de Deus, é um homem que poderia ser estrela, que é o que muita gente quer ser hoje. Até porque as mídias estão aí. Irmãos, tem pessoas que querem ganhar seguidores da Bíblia, estão postando live de todo jeito, a toda forma. Não tem nada, mas querem a fama. Se existe uma instrumentalidade na internet hoje para que você possa fazer alguma coisa diante de todas as restrições que nós estamos submetidos, se você não sabe fazer, chame quem sabe, mas faça algo bem feito e faça para a glória de Deus, pregando a mensagem do Evangelho do Reino. É isso que a gente precisa fazer. Um outro detalhe aqui, esse estilo de vida. Esse texto de João Batista era um homem que vivia no deserto, que tinha roupas simples, de pele de camelo. Essa pele aqui era um tecido que era usado, inclusive, para fazer tendas. E se alimentava de gafanhotos, isso era uma prática muito comum. Havia gafanhotos, pelo menos, você vê no Antigo Testamento, cerca de 4 tipos diferentes de gafanhotos que eram comestíveis. E mel, que poderia ser de abelha ou das próprias árvores. Então, João tinha uma vida simples, mas era um homem que tinha poder. E qual era o segredo do poder da vida de João? Era o chamado dele. Se você não percebe direitinho, João está conectado com Elias no Antigo Testamento. Inclusive, Jesus disse que ele era Elias, que foi prometido na profecia de Malaquias, que viria. Então, essa mensagem de Elias atribuída a João é que João veio e cumpriu um ministério muito parecido com o ministério de Elias, no poder do mesmo Espírito que usou Elias, abrindo o caminho, aplainando os terrenos para que o Messias pudesse chegar. Mas era um homem simples. E quem João influenciou? Diz o texto que João influenciou multidão. Multidão de pessoas, obviamente. Multidão de pessoas que precisavam de perdão. Diz o texto que as pessoas iam para João e, ao chegarem a João, eles confessavam os seus pecados, mas não somente isso. Você vai ver em outros contextos, em outros evangelhos, a mesma narrativa vai dizer que elas perguntavam o que deveriam fazer. E João orientava ao publicano que eles não roubassem. Ele orientava ao soldado que vivesse satisfeito com o seu soldo, com o seu salário. Sabe por quê, irmãos? A mensagem do Evangelho é uma chamada ao arrependimento que implica mudança de mentalidade, mas não somente isso, mudança de atitude, mudança de comportamento. Eu não posso entrar no Evangelho e viver uma vida de pecador. Eu não posso aceitar a Cristo e viver como ímpio. E João orientava, mas naquele meio vinham os fariseus e os publicanos. Os fariseus eram aqueles religiosos, era, vamos dizer, o grupo leigo que defendia a lei de Moisés e os costumes do Antigo Testamento e vinha com as suas vestes próprias, que chamavam a atenção das pessoas e queriam também ser batizados. Vinham os saduceus, que era a casta de maioria, vamos dizer assim, o grupo de maioria no Senado. E esses fariseus, eles não acreditavam na ressurreição e eram muito influenciados pela filosofia grega. Todos eles vinham para João Batista. Se a multidão vinha, eles também vinham. Vocês já ouviram alguma coisa do tipo Maria vai com as outras? Tem gente que é assim. Tem gente
que não procura viver a vida no Evangelho porque precisa de transformação para si, mas pelo que pode ser proporcionado de forma social para o grupo a quem ele se alia. Só que João, da mesma forma que orientou aqueles que vinham conversar com seus pecados, ele confrontou aqueles que vinham e queriam ser batizados, mas não queriam se arrepender. E João chama de raças de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Eles achavam que ao se batizar, que ao receber o batismo de João, eles estariam quentes com Deus, inclusive porque era o filho de Abraão. Era isso que eles defendiam. Deixa eu dizer para vocês, não disse não. Deus pode levantar para Abraão filhos dessas pedras, porque Deus não está interessado na tua religiosidade nem na minha. Deus está interessado na minha vida de entrega a Ele, arrependimento e mudança de atitude. Não existe nova vida sem essas duas coisas. O reino de Deus não tem espaço para quem vive a velha vida. O reino de Deus só tem espaço para quem se arrepende e muda de atitude. Por fim, João orienta: eu estou fazendo tudo isso, mas eu não estou fazendo por mim. Existe um que é maior do que eu. Ele vem e ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. João apontava para Jesus. João olhava para aquele que viria. João sabia que ele já estava vivo. João abriu as portas do Evangelho do Reino para esse novo dia, para essa nova era, que é chamado na Bíblia de nos últimos dias, ou desta presente era, que apontava para a era por vir. Então, essa era por vir, João já deu um pontapé inicial com a mensagem do Evangelho do Reino. E João diz o seguinte: ele vai batizar com o Espírito Santo. Isso era uma palavra para aquele que era crente. O Espírito Santo com fogo. Mas havia uma palavra de juízo para quem não aceitaria essa mensagem. Aí ele diz: ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira. É onde o trigo é preparado, separa o trigo propriamente da palha. E aí o que é que acontece? Juntando o trigo no seu celeiro, talvez aqueles silos, né? Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Esse fogo aqui é o fogo do juízo. É o fogo que vai queimar, que vai trazer juízo sobre aqueles que não se arrependeram e não tiveram acesso ao reino de Deus por falta desse arrependimento. Eu queria fechar essa fala chamando a atenção de vocês para algumas questões. Um verdadeiro pregador do Evangelho, ele tem um chamado de Deus. E o seu chamado não pode ser negociado por coisa nenhuma desse mundo. Segunda coisa, a vida de um pregador do Evangelho tem que ser condizente com o Evangelho que ele também prega. João falava de um reino que viria. E a própria vida, o próprio estilo de vida de João recomendava a vida desse reino. Uma vida de simplicidade. Quando eu falo de simplicidade, eu não estou falando de marca de roupa. Eu estou falando de estilo de vida. Vida simples. Terceira coisa. Uma pessoa que vive no poder de Deus para ser testemunha de Jesus, inevitavelmente, ele vai influenciar outras pessoas. Quem são as pessoas que você está influenciando? Quem são as pessoas que você está abençoando? Quem são as pessoas que você está sendo bênção para a vida delas? Tenha cuidado, porque muitas pessoas vão se aproximar do Evangelho, não por conta do Evangelho. Vão se aproximar porque querem desencargo para a sua consciência doentia, mórbida e distante de Deus. Mas por último, o que me chama mais atenção
Pessoas que querem fazer diferença nessa vida para Deus vão atribuir a glória do que fazem, única e exclusivamente a Jesus. Por que é que você canta aqui na frente? Para você ou é para o Senhor? Por que é que você prega aqui na frente? É porque quer fazer algo que chame a atenção das pessoas ou porque você está cumprindo o chamado que Deus lhe confiou? Você já pensou o que é que você faz na vida? Primeiro, você não pode fazer nada desconectado do reino. Segundo, você não pode desfazer nada desconectado do seu chamado. Terceiro, você não pode fazer nada desconectado da vida que Deus permitiu você viver. Você precisa viver de forma coerente. O que você prega é o que você vive. Era isso que João fazia. Era isso que João vivia. Queridos, voltando aqui para a nossa realidade. Enquanto os pregadores de hoje estão buscando os holofotes, muitos deles estão comprando uma agenda política, alinhados ao poder, por razões, algumas duvidosas. João procurou o deserto. Sabe por quê? Porque um homem e uma mulher de Deus, ele não procura a multidão. A multidão é quem o procura. Um homem e uma mulher de Deus não precisa fazer propaganda de quem ele é. Sabe por quê? Porque onde você estiver, você será luz, como Jesus disse acerca de João. Você vai chamar a atenção, mas não por sua causa, por causa daquele a quem você serve. Precisamos aprender a viver no deserto. Precisamos ter uma vida simples, uma vida que se conjugue com o evangelho que recebemos. Jesus disse: onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir. Deus conhece o que você precisa, Deus sabe das suas necessidades, Ele vai prover. Somente isso, é o que a Bíblia diz: viva para cumprir os objetivos do reino. Foi isso que João Batista fez. E dê glória ao nome do Senhor. Se algum aplauso você receber, atribua a Ele. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo evangelho que recebemos. Obrigado pela cruz de Cristo, que era para mim, mas Ele tomou para si. Obrigado por compreender a mensagem do Evangelho. Obrigado pelo reino de Deus, que traz para mim uma nova realidade. Que diz que a mensagem implica em arrependimento. Uma mensagem que traz boas novas, mas que também é de juízo para aquele que não se arrepende. Senhor, eu te agradeço por tua palavra. Me ajude a viver a vida, tendo como exemplo os homens e mulheres de Deus, como foi João Batista, que não atraiu a glória para si, mas para o Senhor Jesus. Nos ajude nesse tempo, em nome de Jesus. Amém. Há uma porta que tem que se abrir. Abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver a semente que tem que brotar. Existem vontades que tem que morrer, ver para o mundo e viver para Deus. Adorar a Deus, viver no seu altar, adorar a Deus, e bem entregar, adorar a Deus, viver no seu altar,
minha palavras, há uma porta que tem chave, abrir os meus olhos espirituais, para que eu possa ver a semente que tem que lutar. Existem vontades que tem que morrer, viver para o mundo e viver para Deus. E o adorar a Deus, ver o seu altar, adorar a Deus, e me entregar, adorar a Deus, ver o seu altar, adorar a Deus, e me entregar.